falar de novo porque não era o momento. Boa noite a todos. Boa noite. A Casa Espírita agradece a presença. Hoje nosso palestrante é o Eric, vai falar sobre um tema muito gostoso, tão bom a gente receber receitas ainda mais de ano novo. Então tenho certeza que ele vai dar uma receitinha muito boa. Vou falar também do vinho que teremos no nosso lar no dia 11 de fevereiro, às 19 horas, beneficente. Se alguém tiver condições de doar prendas para esse vinho, a casa agradece. Vou falar também do nosso projeto Cuidando do Luto. Ontem já começamos aqui no nosso lar, toda quarta-feira no nosso lar, em 2 horários, 15h30 e 19 horas. E vamos também, nesse ano, implantar na USE, que será na segunda-feira, dia 6 de fevereiro, começa na USE, também com os 2 horários, 15h30 e 19 horas. Esse projeto é um projeto de acolhimento para as pessoas que estejam vivenciando o processo do luto. Mas é só para essas pessoas? Não, esse projeto ele deve se expandir para as pessoas também aproveitar, ter esse conhecimento de quando ela enfrentar, ou dentro do lar dela, ou com um familiar, ou com um amigo que esteja passando, enfrentando o processo do luto, ela saber como acolher. Então é muito bom o projeto, é um grande aprendizado, porque faz parte da nossa realidade. Então nós temos que falar sobre isso, temos que entender, temos que aprender a acolher o enlutado. Então esse é o nosso projeto. Ele já iniciou o ano passado, dia 31 de agosto, e esse ano já estamos no grupo número 2. Então, todos convidados, por favor, divulguem. Onde começamos, a casa estava cheia, foi muito bom, e eu agradeço muito a Deus por isso. E agora eu vou passar para o nosso querido Eric, ele vai fazer a palestra, ele já vai aproveitar, já vai fazer a prece inicial, a palestra, e já faz também a prece de encerramento. Para você. Gente, boa noite a todos. Vou aproveitar a hora do merchan, né, e vou falar para vocês, para quem ainda não se inscreveu e gostaria de fazer parte de um evento espírita, né, que não conhece, nunca participou de algum evento, ou que já participou, tem saudade do evento presencial, dos dias 10 a 12 de fevereiro, nós estamos na 41ª edição da Conresp, Confraternização Regional da Família Espírita. Falta um F nesse nome que nunca apareceu, mas ele está lá. Então, para quem quiser, ela vai ser esse ano aqui em São Carlos. O presencial vai ser no sábado, no dia 11, mas dá tempo de vir para o bingo do nosso lar, tá? Termina às 6h30 lá, dá tempo de vir para o bingo do nosso lar. Então, para quem gostaria de se inscrever, procura nas redes sociais da USE, tem a programação que vai acontecer no sábado, tem a Deilson Salles, tem Nazareno. Então, vamos fazer um esforço para estar conosco nesse evento, que é muito legal. Ele vai ser dividido em 2 fases, né? Vai ter a parte online, onde a gente vai ter Jorge Larra, vai ter Célia Diniz e... esqueci o nome do outro, mentira. Esqueci o nome do outro palestrante, enfim. Mas são 2 palestrantes no domingo e o Jorge Larra na sexta-feira, né? Às 8 horas da noite. Então, serão transmitidas ao vivo pelo canal da USE Regional. E no sábado nós teremos as presenças do Adeilson Salles aqui e teremos a presença do Nazareno. E não vai ser transmitido, tá? Quem for na palestra, assiste. Quem não for, fica sem. A taxa de inscrição é de R$50 a partir dos 12 anos. Dos 11 anos, crianças de 6 a 10 anos pagam 25, de 0 a 5 não pagam. Então, fala com a gente, né? Quem tiver alguma dúvida depois, no final da palestra, quiser falar comigo para saber alguma coisinha, fica à vontade. Mas se inscrevam, vai ser muito legal. O pessoal está preparando uma coisa bem gostosa para você. É um momento onde a gente assiste palestra, estuda junto, fala um pouco mais da doutrina espírita e
confraterniza do jeito que o bom brasileiro gosta, que é comendo, obviamente. Agora, eu vou pedir para quem se sentir confortável, então, fechar os seus olhos, para que nós possamos entrar nesse momento em sintonia com a espiritualidade, mais do que nós já estamos em sintonia. Agradecer a ela por estar conosco neste momento. Agradecer a sua companhia durante a nossa jornada. Que neste momento nós possamos estar um pouco mais receptivos para receber esse chamado da espiritualidade. Que as palavras desta noite possam tocar nos nossos corações. E que nós possamos sair daqui sempre muito melhores do que entramos. Que assim seja. Uma coisa só que eu esqueci de avisar do Merchan, gente, as inscrições vão até domingo, tá? E o formulário de inscrição está reformulado, então se a família inteira quiser participar, dá para fazer todas as inscrições de uma vez só. Mas qualquer dúvida, pode entrar em contato, pode falar comigo aqui no final da palestra, ou entrar em contato com o pessoal da USE mesmo, que eles explicam certinho para vocês. Tá? Para a gente começar a nossa conversa de hoje, eu trouxe algumas mensagens na noite de hoje e uma historinha bem legal para a gente conversar. Receita de ano novo. Eu vou falar de lentilha, não vou falar desse tipo de receita, né? Apesar da gente gostar bastante também desse tipo de receita, mas a receita que a gente traz hoje é uma receita um pouco diferente e ela está vinculada a algo muito característico das nossas presenças no nosso início de ano, né? Não é mais tão início de ano assim, mas como é o nosso primeiro diálogo desse ano, por que não a gente também trazer um pouquinho de uma receita boa para esse ano, né? Mas antes eu quero contar uma história para vocês. E é uma história mais ou menos assim. Lá, no 12º andar do prédio Ano, existe uma louca de nome Esperança. Em meio à sua visão, ela olha lá para baixo e vê todos os carros e buzinas, os barulhos da cidade e se joga para o voo de forma impressionante. Ao mesmo tempo, lá embaixo, depois de saltar para o seu voo, encontra-se uma criança de lindos olhos verdes, incólume, como se nada tivesse acontecido. E a sua beleza é tanta que chama a atenção dos transeuntes que por ali passam, que de forma tão singela perguntam a ela: qual o seu nome, pequena criança? E ela diz: mas será possível que vamos ter que começar tudo de novo? Bom, eu vou dizer de forma bem lenta, para que ninguém jamais se esqueça. Meu nome é Esperança. Esse é um poema muito bonitinho que a gente tem do escritor brasileiro, onde ele traz um pouquinho de como funciona o decorrer do nosso ano. Então, um prédio de nome Ano, com 12 andares, e ali se abriga uma louca de nome Esperança. E nós trazemos todas essas construções para o nosso cotidiano e para as nossas vivências, e a gente começa a observar, né? Lá de cima a gente observa os barulhos e a muvuca de toda a cidade, e representa um pouco de como é o nosso ano, da nossa correria do dia a dia, das propostas que nós nos colocamos a fazer e da forma como a gente desenvolve as nossas atitudes. Muitas vezes na correria, no meio de buzinas e dos barulhos que soam não só no nosso externo, mas também no nosso interno, e que muitas vezes nós deixamos de lado no decorrer do nosso ano. E aí, o nosso querido Carlos Drummond de Andrade traz para nós uma mensagem fantástica, na qual ele fala para a nossa receita de ano novo. E ele diz o seguinte: para você ganhar um belíssimo ano novo, cor do arco-íris ou da cor da sua paz, ano novo sem comparação com todo o tempo já vivido, mal vivido ou talvez sem sentido. Para você ganhar um ano não apenas pintado de novo, remendado as carreiras, mas novo nas sementinhas do vir a ser, novo até no coração das coisas menos percebidas, a começar pelo seu interior, novo, espontâneo, que de tão perfeito nem se nota,
mas com ele se come, se passeia, se ama, se compreende, se trabalha. Você não precisa beber champanhe ou qualquer outra birita. Não precisa expedir nem receber mensagens. Quanta recebe mensagens? Passa telegramas? Não precisa fazer lista de boas intenções para arquivá-las na gaveta. Os nossos objetivos do início do ano. Não precisa chorar arrependido pelas besteiras consumadas. Aquilo que está feito, está feito. Nem parvamente acreditar que por decreto de esperança, a partir de janeiro as coisas mudem. Que seja tudo claridade, recompensa, justiça entre os homens e as nações. Liberdade com cheiro e gosto de pão matinal. Direitos respeitados, começando pelo direito augusto de viver. Para ganhar um ano novo que mereça esse nome, você, meu caro, tem de merecer. Tem de fazê-lo novo. Eu sei que não é fácil, mas tente, experimente, consciente. É dentro de você que o ano novo cochila e espera desde sempre. Eu escolhi essa mensagem porque Carlos Drummond de Andrade traz algumas coisas nessa mensagem que a gente observa no nosso cotidiano, né? Que Kardec nos fala um pouco, se não muito, dentro das obras básicas da doutrina. Quando ele traz aqui no finalzinho, né? Para ter um ano novo que mereça esse nome, você tem que merecê-lo. Tem de fazê-lo novo. E quando a gente fala de fazer algo novo, nós estamos falando de incorporar a palavra da noite, que eu sempre trago uma palavra da noite para a gente ir pensando durante a nossa conversa, que nós possamos incorporar a palavra da noite, que é mudança. Nós precisamos incorporar a mudança. E ele diz assim: não é uma mudança que você vai fazer uma lista de desejos durante o seu ano e vai arquivá-la na gaveta. Mas é uma mudança que vai trabalhar em você propostas e vivências que só você conhece e que só você sabe o que é necessário para mudar. E quando a gente observa essas questões, falando de mudança, nós estamos falando de várias construções na nossa história de vivência. Por quê eu falo isso? Porque vamos começar a pensar um pouquinho nas mudanças que a gente fez decorrentes da nossa crença. Num determinado momento da história, nós acreditávamos, nós tínhamos a crença de que vários deuses existiam e de que esses deuses fariam por nós muitas coisas, porém existia um preço. Era necessário que nós pagássemos uma prenda para esses deuses, as famosas oferendas. Então, existia vários deuses para várias coisas. Com o tempo, a nossa mente foi mudando, as nossas propostas de vivência foram mudando, as nossas construções sociais foram mudando e a nossa forma de ver as nossas crenças também foram mudando. Hoje, nós acreditamos em várias possibilidades, em várias coisas. Nós, que eu digo, somos nós todos seres humanos. Nós acreditamos de diversas formas em várias coisas. Ainda há alguns seres humanos que acreditam na existência, na essência e no poder de vários deuses, na sua construção e na sua proteção. Existem outros que têm crenças diferentes em relação ao nosso desencarne. Existem outros que acreditam que a nossa vida não passa de uma oportunidade de ações sucessivas, onde nós temos a oportunidade de trabalhar com essas ações, vivenciar os nossos momentos e construir aquilo que seja possível. E o que está feito, simples assim.
existe uma expressão muito interessante que fala assim: é necessário que nós tenhamos a consciência do nosso passado, a certeza do nosso presente, para que isso possibilite a construção do nosso futuro. Algo mais ou menos assim. Mas é a consciência do nosso passado para o trabalho dentro do nosso presente, para que isso possa transformar o nosso futuro. E quando a gente observa algo nesse sentido, o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 23, no Moral Estranho, ele vai trazer alguns trechos bem interessantes, e há um trecho ali que eu acho que é um dos mais marcantes quando a gente para observar o Evangelho de Jesus. Porque quando a gente fala de Jesus, a gente tem que imagem de Jesus? Uma imagem de amor, de acolhimento, de alguém que está ali e que vai nos auxiliar nas nossas vivências, nos nossos momentos, e vai nos proteger e nos guardar, não é? De certa forma, nós temos um olhar de Jesus que transmite uma união, uma junção. E aí tem um trecho do Evangelho que é muito legal. Ele diz assim: não pense vocês que eu vim trazer a paz, mas eu vim trazer a espada. E a partir de determinados momentos, todo mundo que mora no lar vai estar separado um do outro. O pai vai estar separado da filha, a filha vai estar separada da mãe, a mãe vai estar separada do marido, a sogra vai estar separada da nora e a nora vai estar separada da sogra. Para quem não gosta da sogra, a nora estar separada da sogra é um amor, né? É tudo que a gente quer, mas não é bem assim que funciona. E aí você para analisar esse trecho de Jesus e fala assim: mas como Jesus está falando que vai separar todo mundo, se ele fala de amor e fala de carinho e de afeto e de compreensão pelo outro? O que ele diz é o seguinte: é necessário que haja a observância de si próprio. Porque mudanças são necessárias. O que ele diz com essa questão de separação é que nós não devemos ficar no nosso comodismo, mas que nós devemos trabalhar em nós o que precisa ser mudado, o que precisa ser organizado nas nossas vivências. E aí, Chico, que era uma figura muito carismática e muito querida por todos nós, ele tem um trechinho no livro Minutos com Chico Xavier. A pessoa marca tudo menos esse trecho, né? Bom, super bom. Vamos lá, chegando, gente. Ele tem um trecho muito legal que fala muito, né? Que assim, quando eu olho para ele, eu lembro muito dessa fala de Jesus, né? Da separação que ele diz. E me lembra muito a questão de mudança. E ele diz o seguinte, é um trechinho curtinho que fala nesse capítulo, né, do Chico, aqui no Minutos com Chico Xavier, do José Carlos de Luca, que ele diz o seguinte: apesar dos 22 comprimidos diários que tomo, eu estou muito bem de saúde. Se eu ficar falando que eu estou doente e não estou bem, começam a dizer por aí: o Chico está doente, ele não está bom, está com tal ou qual enfermidade. Vão dizendo assim, e se a gente acreditar, acaba adquirindo a doença. Então, ou seja, apesar dos 22 comprimidos diários que eu tomo, eu estou muito bem de saúde. A minha construção de vivência, o que o Chico quer dizer com isso? Que a minha construção de vivência e aquilo que é necessário para a minha mudança, muitas vezes, vem de pequenas doses. No meu caso, são 22 pequenas doses todos os dias, para a mudança que eu quero. E aí a gente começa a se perguntar um pouquinho: quais são os comprimidos diários? Quais são os meus 22 comprimidos diários? Para que eu esteja bem de saúde. E o Evangelho vai nos responder essa pergunta quando ele fala sobre
dentro dessa lição de Jesus, quando ele vai trazer dessa separação, aonde ele vai falar que é muito interessante a gente observar toda essa construção que envolve a mudança do nosso olhar, a mudança das nossas vivências, também é feita através dos nossos bens materiais, bens espirituais. Quando a gente fala, né, do acolhimento, do ajudar o próximo, do trazer algo, claro que a gente observa em muitos momentos, né, este olhar de mudança, esse olhar de construção, de empenho, também da forma material. Mas isso também se constitui através dos nossos bens espirituais, que são irradiados por nós mesmos. E aí vem um trechinho de uma palestra do Divaldo, que ele diz o seguinte: num determinado momento, um amigo querido dele desencarnou e foi para o hospital do plano espiritual. E a Joana, né, chegou para ele e disse: Divaldo, você quer visitá-lo? Ele diz assim: olha, se eu tiver, né, essa possibilidade, claro, quero visitá-lo, um amigo muito querido. Ela diz assim: tudo bem, eu vou te levar lá, mas silêncio. E ele diz assim: eu fiquei muito ofendido quando ela me disse isso. Como que ela podia me pedir silêncio? Eu sabia da situação, né? Eu entendo que quando as pessoas estão no hospital, a gente tem que fazer silêncio. Não precisava me pedir silêncio. E ele chegou para visitar esse amigo e ele se emocionou de certa forma com a situação daquele amigo, né? Pelo cuidado que ele estava tendo e tal. Ele diz assim: no momento que eu emocionei, um dardo mental daquilo que eu estava sentindo foi até o meu amigo e ele se mexeu. Ele também percebeu. Joana olhou para trás e disse assim: silêncio mental. É importante muitas vezes que nós nos silenciemos para determinadas coisas e prestemos atenção naquilo que é necessário que nós mudemos. A mudança, eu venho falando isso já em algumas conversas nossas, e acho que é sempre importante que a gente fique frisando muitas vezes, né? Às vezes é um pouco cansativo, mas quando a gente fala de mudança, né, e do silenciar, a gente percebe o quanto a gente não se silencia. Eu estava ouvindo uma palestra uma vez, e o palestrante disse o seguinte: quantos de nós estamos em casa sozinhos e nós aproveitamos o silêncio de estar sozinho? O que ele quis dizer com isso? Quantos de nós, quando ficam em casa no silêncio? Não liga a televisão para ouvir o barulho da TV porque está fazendo outra coisa. Não vai fazer alguma outra coisa para ouvir um som, para não estar, de fato, sozinho. Porque precisa de um ruído. Lembra do nosso poema lá no início? Dos ruídos? O quanto a gente está sozinho para observar as necessidades das nossas mudanças? E quando a gente fala de irradiações, tem um trecho do livro Missionários da Luz que eu acho lindo. Eu não vou lembrar agora certinho, mas eu acho lindo porque é um momento onde o André Luiz vai visitar um posto de assistência para um chamado Campo de Paz, se eu não me engano. É isso, Edilson? Campo de Paz? Sim. E ali existe um casal que toma conta, e eles chegam num determinado momento do dia, é necessário que seja feita uma prece. É necessário que seja feita uma prece? Não. É um momento ali onde é feita uma prece para as pessoas que estão ali, naquele posto de assistência. E o André Luiz descreve lindamente como é feito a irradiação através das palavras daquela prece. E o quanto que isso soa no coração dele de uma forma muito significativa. Para quem ainda não conhece os missionários, leia e observe bem, porque ele descreve tão lindamente. Eu queria trazer o trecho, mas não consegui trazer. Ele descreve lindamente em cores, na essência, em como que isso soa dentro daquele ambiente. E esses bens espirituais que irradiam de nós, nada mais são que isso.
eu estava pesquisando para a gente conseguir conversar um pouquinho nessa noite e eu me deparei com um trechinho de uma mensagem, de uma prece que eu achei muito significativa. Ele diz o seguinte: Senhor, me dê forças para mudar as coisas que eu posso mudar, coragem para aceitar aquelas que eu não posso e sabedoria para ver a diferença. Muitas vezes a gente vai se deparar com situações em que a gente não vai conseguir mudar. E muitas vezes a gente vai se deparar com a frustração dessas situações que a gente não vai conseguir mudar. Porque por determinados motivos, mas principalmente um dos é que muitas vezes não depende da gente que as coisas mudam. Mas nós podemos, o Cortella tem uma fala muito interessante que ele diz o seguinte: seja sempre o seu melhor. Não faça aquilo que dá. Aquilo que dá, todo mundo faz. Seja sempre o seu melhor dentro das suas possibilidades. Não se exija demais, mas seja o melhor dentro daquilo que você consegue. Dentro daquilo que você tem a certeza que consegue. E o nosso trabalho de mudança é isso. Fazer o nosso melhor todos os dias. Tendo a consciência ou não, muitas vezes, daquilo que nós conseguimos fazer. Eu trabalho com meio de produção de texto, eu prometo que eu estou acabando, gente. Eu trabalho com meio de produção literária e existem alguns personagens que são muito caricatos dentro da literatura. E nos últimos tempos eu venho conversando, dialogando com um personagem que é muito caricato das nossas vivências. Acredito que todo mundo aqui conhece o Chapeleiro Maluco da Alice no País das Maravilhas. E ele é um personagem muito querido, eu tenho dialogado muito com ele por conta de um projeto. E ele é um personagem, para quem não percebe, né? A Alice no País das Maravilhas é um livro de filosofia, né, de ponta a ponta, por N motivos. E o Chapeleiro Maluco, para quem não conseguiu perceber, ele é um filósofo em determinadas situações. Tem um trechinho de uma passagem de uma representação do Chapeleiro que ele diz o seguinte, né, que ele encontra com a Alice e ela diz para ele assim: é você? E ele diz assim: mas se eu não for eu, quem há de ser? E quem eu irei ser? Né? E é isso. Mas é importante também que a gente entenda, como diz uma professora da atualidade, a Rita Von Hunt, que ser alguma coisa é estático e muitas vezes nos impede de ser aquilo que nós podemos ser. Então, que a gente possa levar para a nossa noite tudo isso. Essa potencialidade que nós temos para a mudança, que nós consigamos visualizar cada vez mais aquilo que nós podemos, que nós devemos fazer, que nós conseguimos, porque muitas vezes a gente não consegue fazer, mas que a gente saiba que em muitos lugares existe uma ajuda, que pode nos ajudar a fazer aquilo que a gente não consegue. Para a gente encerrar essa noite, eu vou trazer uma prece muito querida do Emmanuel. Então, quem quiser fechar os olhos neste momento, para que a gente possa agradecer a espiritualidade por mais esta conversa, o Emmanuel nos diz mais ou menos assim: Senhor, muito obrigado pelo que me destes, pelo que me dás, pelo ar, pelo pão, pela paz. Muito obrigado pela beleza que meus olhos veem no altar da natureza, olhos que contemplam o céu cor de anil e se detêm na terra verde, salpicada de flores em tonalidades mil. Pela minha faculdade de ver, pelos cegos eu quero interceder. Por aqueles que vivem na escuridão e tropeçam na multidão, por eles eu oro e a vós eu imploro com observação.
pois eu sei que depois desta vida, numa outra vida, eles enxergarão. Senhor, muito obrigado pelos ouvidos meus. Ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do salgueiro, a dor e as lágrimas que escorrem no rosto do mundo. Ouvidos que ouvem a música do povo que desce no morro na praça cantar. A melodia dos imortais que a gente ouve uma vez e não esquece nunca mais. Diante da minha capacidade de ouvir pelos surdos, eu quero te pedir, pois eu sei que depois desta vida, no teu reino de amor, eles voltarão. Muito obrigado, Senhor, pela minha voz, mas também pela voz que canta, que ensina, que consola, pela voz que com emoção profere uma sentida oração, pela minha capacidade de falar, pelos mudos eu quero vos rogar, pois eu sei que depois desta vida, no vosso reino de amor, eles também voltarão. Muito obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham, mãos de caridade, de solidariedade, mãos que apertam mãos, mãos de poesia, de cirurgia, de sinfonias, de psicografias, mãos que numa noite fria cuidam ou lavam a louça, mãos que à beira da sepultura abraçam alguém com ternura no momento de amargura, mãos que no seio agasalham o filho de um corpo alheio sem ser, e meus pés que me levam a caminhar sem reclamar, porque eu vejo na terra amputados, deformados, aleijados, e eu posso dar lá. Por eles eu imploro e a ti, por eles eu oro e a ti eu imploro, porque eu sei, depois dessa expiação, uma outra situação, eles também darão. Por fim, Senhor, muito obrigado pelo meu lar, pois é tão maravilhoso ter um lar. Não importa se este lar é uma mansão, um ninho, uma casa no caminho, um bangalô, seja lá o que for. O importante é que dentro dele exista a presença da harmonia e do amor. O amor de mãe, de pai, de irmão, de uma companhia, de alguém que nos dê a mão, nem que seja a presença de um cão, porque é muito doloroso viver na solidão. Mas se eu ninguém tiver, nem um teto para me agasalhar, uma cama para eu deitar, um ombro para eu chorar, ou alguém para desabafar, não reclamarei, não lastimarei, nem blasfemarei, porque eu tenho a voz. Então, muito obrigado porque eu nasci, pelo vosso amor, vosso sacrifício, vossa paixão por nós. Muito obrigado, Senhor. Vocês também podem encontrar essa prece pela Amélia Rodrigues. Ela é bem semelhante, tem umas músicas, o texto original é de Amélia Rodrigues. Muito obrigado a todos, o convite feito para casa, nós agradecemos. Que a paz do Mestre Jesus esteja sempre conosco, que a luz de Maria nos abençoe.